He got to a point that he like, man, I don't know if this is for me. I'm gonna quit. But then he looked back. He goes like, all that I have now is a tire shop, and how long I'm gonna still be able to handle doing this type of labor. So some people have plan A, plan B. He had just plan A, so he had to grind. Podcast, we have Alex Pereira. We have a live audience for this one as well, like we did with Tyson Fury. So if you guys don't mind, give a nice cheer for Alex Pereira. Thank you so much, gentlemen. Ladies and gentlemen, thank you so much. Alex, thank you for coming on. You're in Melbourne. What are you in Melbourne for? What's going on? Bom, bem-vindo, está em Melbourne. O que você está fazendo aqui em Melbourne? Bom, vim fazer alguns trabalhos aqui, né? Igual aqui também, fazer o podcast. A gente já tinha feito outro podcast. A gente fez uma presença também com o pessoal do rugby, do futebol. Jantares tendo uma relação boa com a galera legal, tá muito legal. We came here for a week of jobs. We did another podcast. We saw the guys from rugby today. AFL, right? AFL. Yeah, AFL. So yeah, we're doing a bunch of things here, nice things, people. You guys now. Appreciate it. I saw on yesterday. Was it yesterday or the other day? He had a photo of Tyson Fury. Yesterday. The day before. The day before. We had Tyson Fury on the podcast 2 days ago as well. I just want to ask him, what he thinks of Tyson Fury as a boxer. Because people say he's like the modern day Muhammad Ali. I want to understand, what his thoughts are for Tyson. Bom, ele viu que estava com o Tyson Fury outro dia, né? E queria saber o que você acha do Tyson Fury, né? Muita gente fala que ele é o Muhammad Ali da era moderna, né? O que você tem a falar sobre ele? Eu acho que é o mais parecido, né, dos pesos pesados, né? Um cara que se movimenta muito bem. Eu concordo também. E é um cara, foi que nem eu postei a foto lá e falei, um ícone do boxe, né? Eu postei a foto e a galera, né, que também, né, vem com esse mesmo pensamento, né, da onde eu saí, tá com esse tipo de pessoas, né? Um cara que todo mundo, né, todo atleta gostaria de estar ali do lado, tá tirando a foto. Eu tive o prazer de tirar essa foto com ele, postei, todo mundo adorou, e é um cara que todo mundo gosta. No, great guy, absolutely. You think the one that come closer from Muhammad Ali, the style of fighting and everything. Great guy, you know what I mean? Was fortunate to meet him. And like he posted on his social media, he's a boxing icon, right? Yeah, so he feel fortunate to be able to meet and take a photo with him by the person that he is. And it's always good to be around people like him that came from the bottom too, you know what I mean? Overcome things, so it's an honor. Yeah, I saw that you uploaded the vlog last night on YouTube, and you were supposed to go to the zoo to see the koalas and kangaroos, but he ended up seeing Tyson Fury that night. So did he prefer to see Tyson, or would he have wanted to see the kangaroos and koalas instead? Ele viu no vlog que também a gente ia ver os cangurus. Entendi, He already got it. Eu preferi. Ele viu, daqui pode ter os cangurus, o koala e tal, mas acabou vendo o Tyson Fury. Você prefere ver o Tyson Fury ou os cangurus? Bom, era um dia corrido, então quando eu saí do quarto eu falei qual que eram os planos, né, pro dia, e era aquilo mesmo, mas foi muito corrido, e o que aconteceu mesmo, né, de tudo aquilo que eu falei, foi um encontro com o Tyson Fury, e com certeza para mim foi o mais importante. Eu vi ele ontem, não sei quando eu vou ver ele novamente. Eu acho que o canguru, o koala, eu acho que vai ser mais fácil de eu ver. Well, that video was the plan for the day, right? Like we talk about our plans, and it ended up being a busy day, so we ended up not going. And definitely the highlight was seeing Tyson Fury. See him on Wednesday definitely was not something that you see often. We know the Kangaroos will be able to see easier than that. No. Before I pass on, I have to ask one last question about Tyson, right? Do you think you could take Tyson on in a boxing match? Você acha que você ganharia do Tyson Fury no luta de boxe? Bom, o cara é boxeador, peso pesado, né? É uma arte diferente, mas eu vou muito bem também no boxe, já lutei boxe, mas eu acho que, toda a história que ele tem, toda a experiência que ele tem, fica muito difícil pra mim, né? Então, hoje eu falo pra você que é muito difícil ganhar de um cara desse. Well, he's a boxing legend, right? Like, it's a different discipline, different rules. Even though the Alex thinks that he is also a very good boxer, because if you show his fight, he do very good on the boxing, but Tyson Fury have a story, so it will be a very difficult fight for him. Yeah. On that as well, because we had him on, and he's a mammoth of a guy, and I understand he is an icon. But would there be anyone that you'd have liked to have fought in boxing?
if it was a boxing fight under boxing rules, is there anyone that you think you could be able to take on? Ele teve aqui nesses dias aí, como você falou, um ícone do boxe, né, um cara grande, mas tirando ele assim, teria alguém que você gostaria de ter lutado nas regras do boxe, que você acha que você teria feito muito bem? Não, para ser sincero, não. Para quem sabe da minha história, né, eu sou um cara que eu comecei bem tarde já, no meio da arte marcial, na luta, no kickboxing, né, para ser direto. Então, nunca passou isso, né, na minha cabeça, nunca tive planos, não. Technically now, you know what I mean, he started training real late, he focused full in kickboxing, now MMA, so it's not something that really crossed his mind on who he could take or not on boxing. Yeah. Let's talk about Alex a bit. Alex, growing up, were you a bit of a troublemaker? Because sometimes people that go into fighting are sometimes like schoolyard bullies, right? Were you a bully at school, or fighting, you know, you've always been disciplined not to fight outside of, I guess, you're practicing? Bom, vamos falar um pouco da sua infância. Você foi um moleque mais ou menos na luta, às vezes tem aqueles moleque mais problemático, dá trabalho, sai na porrada na rua, acaba virando lutador. Você foi um moleque que foi bullying, sofreu bullying na escola, alguma coisa assim, depois isso te ajudou a focalizar a ser lutador ou não? Não, pra luta eu não consigo ligar isso. Acho que eu tive uma infância normal, assim, minha infância sofrida, né? Brigava, pra caramba, na escola, na rua. Mas assim, bullying, igual eu vejo a galera falando hoje de bullying, na minha época é diferente, era uma briga. Hoje qualquer briga é bullying. Se você faz qualquer coisa com uma criança, você tá ali zoando, a pessoa me zoa, isso aí pra mim era normal. Hoje as pessoas colocou esse nome, mas sei lá. Nós era dia a dia, né? So, growing up, not that something trigger or anything like that. He had a regular childhood and like rough childhood, working and stuff, but growing up in Brazil, when you were a child, everybody fights, bro. Yeah. So today's day, they name bully. Our time, like his time, there was not such a thing as bully. Yeah. You make fun of the guy, he beats you up. They make fun of you, you beat him up, you know, growing up. Yeah. But not like adult, teenager, but as a child, you know what I mean? Everybody end up fighting on school and things like that, normal. Yeah. Now, I'm from South Africa, right? So I've seen a lot of underprivileged environments there, and martial arts is very big. It's a huge thing there, and it helps people to stay on the right track and very disciplined. In your case, I understand you've also come from the underprivileged environment. Does that play a big role in the life of a fighter? Because if someone comes from, say, a privileged sort of background, they might not be as successful as whether they came from the underprivileged. You mean in the case, for an example, for him coming from less privilege, gave him more hunger to go up and conquer? Okay. So, ele veio da África do Sul, né, e lá também é como no Brasil, tem aquelas regiões do povo menos privilegiado, né, e às vezes a arte marcial dá muita direção pro povo, certo? No caso de você, como você foi um cara que não nasceu já de um berço de ouro, você acha que isso ajudou você no seu mental para você subir e conquistar o que você conquistou? Não, com certeza. Quando eu comecei, né, na arte marcial, foi muito difícil nas condições financeiras, e chegou um momento assim na minha carreira. A gente falou, né, em 2015, foi contra o Jesuíno, na segunda luta, eu pensando assim em desistir, mas aí eu parava, olhava para trás e falava, mas para onde que eu vou? Né? Voltar para a borracharia? Era um trabalho que me sustentava, mas eu não sei até quando que eu iria aguentar fazendo esse tipo de trabalho, então é como se eu não tivesse um outro plano, né? Tem gente que tem o plano A e o plano B, né? Eu só tinha um plano, que era o plano A. Né? Então, se eu não fosse seguir em frente, né, na luta, o que eu ia fazer depois? Então, com certeza, isso me ajudou muito, né? Essa dificuldade que eu passei, eu sempre lembro disso e eu não quero voltar mais. Absolutely. The fact that he was not raised on a silver spoon, right, gave him a lot of motivation, because we were even talking about the fight with Jason Williams that he fought the second time and then he lost. Right, later he ended up winning by knockout, but he got to a point that he like, man, I don't know if this is for me. I'm gonna quit. But then he looked back, he goes like, all that I have now is a tire shop, and how long I'm gonna still be able to handle doing this type of labor. So some people have plan A, plan B. He had just plan A, so he had to grind. Definitely motivated me. I just wanted on that as well. So we've both fought in the past and competed, right? And boxing. So I did
karate for 4 years. So I fought there, and I did kung fu for 2 at the moment. I did taekwondo for like 10 years and boxing for 3 days, and I ran away. Yeah, and Still 3 days. Yeah, and you've got a black belt in taekwondo now. Yeah. But we've both fought, and we've both been hit in the face, and I'm pretty sure 100% that I we've got got kicked into in the nuts and taekwondo. Yeah. That's what happened. Yeah. So what happens, because we get hit and then we just get almost knocked out? Where does the motivation come from to keep going? Because knowing that you're on your last legs, we've all been there, just to keep going and try to win. Bom, adicionando só um pouco, os dois já lutaram, né? Um já treinou taekwondo, karatê, ele treinou 10 anos de taekwondo, fez 3 dias de boxe, aí não aguentou, falou que fez 3 dias. Aí ele falou assim, pô, no aspecto da luta, por exemplo, o que consegue te motivar? Porque eles já tomaram porrada na cara e, pô, desmonta, né, mano, as pernas balançam e tal. O que te faz continuar? Como é que você consegue continuar numa circunstância tão ruim de estar lá apanhando e motivação para continuar? Bom, só o fato, né, de eu ter conseguido sair, né, da bebida, né, uma coisa que eu sempre quis, mesmo não sendo um campeão profissional assim, de arte marcial, para mim eu já era campeão da vida, né, porque o que eu fiz foi muito difícil, né, muitas pessoas, a maioria não consegue sair, né, desse vício, outras que saem precisam de uma ajuda médica, psicológica e acho que isso para mim foi o mais importante, né? Sair da bebida, do vício, uma coisa que praticamente ninguém consegue. Hardest thing for him to overcome was the alcohol, right? He had a problem with addiction. Some people need psychiatrists, psychologists, or whatever they want to name. So just the fact that he was able to overcome that makes him a champion in life, regardless of the result of fighting. So with that, it gives him if he was able to overcome that, he is motivated to overcome anything that comes on his way. Yeah, that's a very good point. Hey listeners, sorry to hit pause on our amazing chat, but I promise it's for a knockout reason. Our sponsors today, Hejaz Financial Services, Australia's largest Islamic financial services provider in the country, wanted to join the ring today with us. And who better to represent them than me? So Ali, it looks like you're ready to knock out some financial hurdles. Just wanted to know, what is your power punch? Thank you for having me, Ali. In fact, our power punch is actually our faith-based approach to financial services. We're committed to providing financial products that are not only robust and competitive, but also aligned with Islamic principles. And I think that's the most important thing that Hejaz offers, ensuring that our clients can also manage their finances without compromising their values. You know, we've seen some tough competitors in the ring. How does Hejaz take on the challenge of traditional finance? That's actually a great question, Ali. And in terms of endurance, our superannuation investments and home finance products are actually designed for the long haul. You know, we assist our clients in making strategic decisions that help their wealth grow steadily over time. Plus, with our knowledgeable team, you know, offering guidance, our clients can confidently navigate their financial journey. Every champ has a secret weapon. What's Hejaz's secret weapon for their clients to win in their financial journey? You know, just like in fighting, technique and strategy are absolutely crucial. You know, we focus on providing financial solutions that are ethical, sustainable, and adhere to Islamic teachings. You know, we avoid investing in industry that harms society or the environment, and our clients absolutely appreciate knowing that their money is being put to good use. Just like our champions in the ring, Hejaz is your champion in the financial arena. Check them out today. But I'm looking at the camera and saying, come on, Ali, let's get back to the podcast. Alright, let's look at Ali. Come on, Ali. Touching on the alcohol problem, was there a reason that you've become an alcoholic? What happened in your life for that to happen? Falando da bebida, né? Teve alguma razão específica que você viciou no álcool? Ou o que aconteceu na sua vida para você chegar naquele ponto? Não, simplesmente eu comecei a beber e gostava, mas igual meu pai mesmo, né? Meu pai bebeu pouco, né? Eu não lembro do meu pai bebendo. Por nunca vi meu pai bêbado. Ele já bebeu já, né? Acho que mais quando tinha 18, até uns 20 anos, depois casou. Então aí teve um pouco mais de responsabilidade, mas
Eu não conheço alguém da minha família assim que era um alcoólatra, né? Eu gostava de beber e bebia. Well, like, it's not something that like put him deep in the alcohol or something. He just, I know, that was here from work too, but he just used to like to drink Yeah. and he got caught up in there. Like his father, for example, drink, but he never saw his father drunk, socialize, not a problem. But for him, he ended up just enjoying and got caught up there. Yeah. So were your parents very supportive of your fighting career when you initially started, or was there some reserving? Or like, no, son, don't do that. Or were they like, you know what, go for it, Alex? Seus pais te deram apoio quando você decidiu ser lutador? Foi alguma coisa que, como muita gente, pô, família não quer, não é pra ir, isso não é pra ninguém, tal, ou te deram apoio e falou, vai Alex, continua treinando e tal? Bom, eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu comecei por umas competições, né, amadoras, ganhando, sempre, pô, ali no início ganhei bastante. Mas meu pai e minha mãe, eles, assim, nunca acreditavam, né, quando eu começava a fazer algo, porque eu era assim, começava a fazer alguma coisa e não terminava, né, então era uma coisa a mais que eles não botavam fé e falavam, daqui a pouco vai parar. Só que, claro, com o passar do tempo, os resultados e eles vendo a minha dedicação, né? Não foi assim, eu comecei na arte marcial e parei de beber. Foi depois de 4 anos, né? Então, foram 4 anos ali fazendo esporte e bebendo. Então, eles olhavam e falavam assim, pô, um cara que faz esporte bebendo, então não bota muita fé, né? Só que depois que eu parei, fui tendo resultado, eu comecei a ganhar um dinheirinho, fui mudando de vida, conhecendo pessoas, estando no meio de pessoas boas, né? Foi vendo que eu tava sendo uma pessoa melhor e aí comecei a mudar a cabeça deles. Então, assim, primeiro eu tenho que mudar, fazer pra mim, né? E nunca pensar nos outros. Automaticamente as pessoas vão ver e elas vão dar credibilidade pra você. So, they didn't really believe they had a future on that, you know what I mean? Growing up, he never finished what he started, like kids normal. Yeah. So they got confident as he started going because on the beginning he was already competing to drinking. So they're like, how come he can have a future on a sport if he drinks like this, right? So, but has any other change? First, you gotta change for yourself. So has he got picked up and started getting more serious? He took that more serious for himself, and that's like everything else in life. People are not gonna believe in you if you don't believe in yourself. So the reflection of him taking himself and the sport more serious make them see more seriously too. Yeah, because I understand his sister is also a fighter. And did she get influenced by him, or does fighting run in the family? Bom, e eu até entendo porque a sua irmã é lutadora, né? Ela foi influenciada por você ou luta já corre no sangue da família? Não, a gente não tem uma história assim, que meu tio, meu pai ou alguém que era lutador na minha família, não existe. E eu comecei, né, com arte marcial, né, querendo parar de beber, e aí as coisas começaram a dar certo. E, pô, mas minha família, assim, tem uma genética muito boa, né, igual a minha irmã, muito forte e tal. Eu falei, pô, leva jeito. Eu via muitos, nos campeonatos, muitas meninas assim, que seria da idade, do peso dela. Falei, pô, leva muito jeito, e a gente é forte, e, pô, a gente, pô, tem condições. E aí eu comecei a incentivar ela, motivar ela, e as coisas vêm dando certo. No, on the family, not they had somebody that fought before, like father or uncle, anything like that. Started with him, but he always saw big potential in her. They have good genetics, right? So he won a tournament, he see other girls, and seems like Aline could do very good on this against these girls. So knew she was strong and saw her potential, and then he started exploring and boost her, motivate her to fight too. Now I've got a selfish question here. I'm planning a transition into BJJ. I'm wanting to. There's a few Gracie gyms in Melbourne here. Any advice that could be given for myself and anyone else wanting to fight in that style or start out? Em jiu-jitsu. Bom, agora a pergunta até pra ele, pro povo, né? Ele tendo outras artes marciais, agora ele tá começando a treinar o jiu-jitsu, né? Tem a Academia dos Gracies por aqui também. Algum conselho que você tem pra ele, pro povo que tá assistindo, que tá querendo entrar nesse estilo do jiu-jitsu e mudar a disciplina um pouco? Não, com certeza, né? A arte marcial em geral, ela é muito boa. Com certeza você vai ter uma mudança, assim, se você seguir certinho, né, na disciplina, porque qualquer arte marcial você tem que ter uma disciplina muito boa, igual jiu-jitsu, kickboxing, boxe, senão
se você não tem uma disciplina boa, certeza que não vai dar certo, né? Igual eu mesmo, jiu-jitsu, eu tenho poucos treinos de jiu-jitsu, assim, de kimono, né? Mas quando eu vou fazer um treinamento com qualquer cara graduado, eu sempre venho me dando bem também, porque eu sou um cara disciplinado. Então, qualquer tipo de arte marcial que você fizer vai ser muito bom para você. Well, all martial arts in general, right? Because it gives you a level of discipline and focus that it's hard to achieve anywhere else. So any martial arts that you can practice is good. For him, for example, he basically don't wear a gi, right? Never trains with a gi. Have very few jiu-jitsu practice on that aspect. But because of one the fighting discipline that he had before, every time he goes with real BJJ guys, he do good. But in general, just the advice, just do martial arts. Any martial arts that you guys can pick is good. Yeah. I also have another question, which again I'm trying to figure out because your nickname is Paul Atan. Is that how we pronounce it? What does that mean, and why do you have that as a nickname? Bom, eu queria fazer uma pergunta para você, porque né, o que quer dizer o nome Poatão? O que significa para você e qual o significado geral desse nome, né? Por que você escolheu? Em Tupi, né? É a língua indígena. Poatã significa mão forte. Foi meu primeiro treinador, né? Que me deu esse apelido. Eu até fiz uma tatuagem, né, de uma pedra. Né? Poderia ser mão de ferro, né? Mas na cultura indígena a pedra eu acho que combina mais. E então assim, seria mão de pedra, né? Poatã. So it means strong hand. In Tupi is the indigenous language of Brazil, right. Okay. the natives, Okay. right? Because indigenous blood. And his first coach, the one that brought back those indigenous roots on him. And Okay. Poatã means like heavy hand, iron hand. So and then he made the wall to translate more for So hands of stone. that's what it is. Yes, Poatã. Ah, so is that like stones? Yes, stone hands. Stone hands. Can you show it to the camera? It's Mostra actually, pra câmera ali, ó. so that's what it means, right? Okay, that's pretty cool. And now, because you're known for your knockouts, right? So maybe that's why it's his potan, right? So how did he develop such a good knockout punch or knockout kick? What was he training on to have such a crazy knockout skill? Bom, Poatã, né? Também por causa dos seus nocautes, provavelmente, né? E como é que você conseguiu desenvolver esse estilo aí de nocautear todo mundo? Como é que você consegue desenvolver essa força? Bom, eu acho que, igual eu falei, né? É uma genética. Eu acho que eu tenho essa parte de genética, né? Igual do meu pai. Meu pai é muito forte, né? Minha mãe também é muito forte, mas assim, não demonstra, né? Mas meu pai se vê assim, fisicamente, né? Ele é bem forte, minha irmã é forte. Né? Mais a técnica, né? Que eu aprendi e hoje que eu aprimorei, né? Então é um conjunto, né? Mas eu acho que minha genética ajuda muito. I think a lot of that play on the genetics, besides the technique and hard work, of course, but his mother is strong, his father is super strong, sister is strong, so I think the genetic that runs on the blood gives a lot of help on that, and the technique and the proper training. Yeah. Yeah. Now, having that indigenous background, what does that mean for the people of Brazil and his people as well? Because a lot of the time, when someone becomes very successful in whatever sort of industry, having that sort of background means a lot to their people. E o que significa para o povo indígena no Brasil e para o seu povo, né? Tendo você aí lutando, porque às vezes em qualquer país, né? Você tem um representante, né, dessa nação aí, do povo indígena, significa muitas vezes para o povo, né? O que significa para o povo, né, indígena do Brasil, para o seu povo, ter você aí fazendo o que está fazendo? Bom, acho que todo mundo passa por dificuldades, né? Eu não diria só o povo de onde eu vim, né? Os indígenas, mas muitas pessoas até com condições financeiras que passa por batalhas, né? E às vezes acha que não vai conseguir, né? Chegar num objetivo, realizar um sonho. E eu tô provando isso, né? Não só para os indígenas, não pro povo da favela lá de onde eu vim, mas para todo mundo que tem um sonho, tem um objetivo, que isso é capaz. Eu tô mostrando para todo mundo isso. Então, eu acho que é muito importante em geral. Well, I think it's important in general, not only for his indigenous people, but anybody that goes through battles in life, right? To overcome, to go through those tough situations, to get to that point in life, they're like, what gotta do? Where should I go? What can I achieve? He's here, proving people wrong and just, proving that anything can be possible, that you can focus and achieve things. So I think a good motivation is important for everybody in general.
Alex, how do you, after a setback that you've had, like the recent loss that you've had, unfortunately, how do you put yourself back on track mentally and be like, you know what, I have a setback, but I'm gonna go there and come back stronger and better? Bom, você teve infelizmente um mau resultado na sua última luta, né? Acontece, mas como é que você consegue se reconstruir e já cair já na linha para fazer outra luta assim, já desse modo? Tipo, no seu psicológico em geral, falar assim, não, já. Eu acho que estou fazendo a coisa certa. Eu sei onde foi as falhas, o erro ali. Então, pô, já está sendo corrigido. Vou melhorar tecnicamente, estrategicamente, e também o peso também influenciou um pouco, né? Influencia, né? Você tem um desgaste que era necessário, né? Que agora não vai ser mais, é uma categoria acima, são 9 quilos de diferença que eu não preciso perder. Então, assim, eu descansei que tinha que descansar, fiquei 30 dias sem fazer nada de luta, então acho que eu estou fazendo a coisa certa e vou voltar muito mais forte. Well, I believe he's doing the right thing, you know what I mean? He took, like right now, like he's correct whatever he had to correct, he saw what was right, he saw what was wrong. The weight played a lot on that too, the weight cut. That's why he's fighting on a higher weight class. He took a break, took 30 days without doing absolutely nothing, just enjoying his family, you know, taking a good break for himself. So now he's on track for the next one. Yeah. Also, before a fight, you know, do you have a ritual that you do before a fight? Because obviously all that media attention and all that thing that's going on could be a lot of stress to your body, to your mind. How do you block off all the noise and have a straight mind going into a fight? So this on fight day or in general? Fight day. Like a ritual he has some sort. Bom, tem toda essa tensão, essa mídia em cima de vocês, é difícil, né? Você tem algum ritual, alguma coisa que você faz no dia da luta que te dá aquela visão de túnel antes de entrar? Bom, não é um ritual, né? Mas eu me concentro bem. Eu acho que o mais importante é você treinar certo, é onde te dá toda essa confiança, né? Porque se você tá ali, igual por algumas vezes eu não treinei 100%, mas talvez por alguma lesão, e aí eu ficava, pô, caramba, eu não consegui correr tal dia, não consegui fazer tal treino. Então, isso te deixa um pouco assim inseguro, né? Mas não tanto porque era devido a uma lesão, por isso que eu não fui treinar. Mas tem muitas pessoas que não têm essa disciplina e às vezes bebe ou tá com preguiça de treinar e aí não vai treinar, chega ali no vestiário e começa a lembrar desses dias que ele não foi treinar, e isso pesa muito. Então, isso não dá uma confiança, né? Então, aí a pessoa tem que tentar fazer um ritual, tentar conversar com Deus ou fazer qualquer coisa para se sair bem, né? Então, eu acho que o mais importante é você treinar certo e ter uma disciplina. The main important thing is to train hard, because, you know, no matter what you do on fight day, it comes down to, you know, sometimes he fought before, and he couldn't properly do certain aspects of training and feel a little guilt on fight week, but he knows because of an injury, you know what I mean, so that you can wave it out. But some people, for an example, they drink or they hang out too much, they go to fight day slacking on some aspects, and that's when it kicks in your mind, then you know that you're not fully on, and then people start praying, do ritual, whatever, but it comes down to, bro, you gotta put in the work. 100%. If you put the work, it gives the confidence for the day. Alex, is there a fighter that in your whole career that really stood out for you, that was a tough opponent, and now that you look back and be like, that was a tough fight and I've learned a lot from that fight? Tem alguma luta na sua carreira que você fala assim, putz, essa luta aí, esse cara tava duro pra caramba, ganhei, mas eu aprendi muito com essa luta? Bom, acho que foi a primeira vez que eu lutei com a Adesanya, foi na China. Eu recebi a proposta, né, de lutar com ele, e aí o matchmaker mandou uns vídeos dele, né? E eu vi na época também, era bem magro, magro, mas o Adesanya eu acho que era um pouco mais magro do que eu. E aí eu falava assim, pô, vou matar esse cara, velho. Tipo assim, pô, vou acabar com esse cara, né? E aí, pô, vi ele lutando com uns caras ali, pô, um cara sem pegada e tal. Ok, fui lutar, pô, foi um cara muito difícil. Foi a primeira vez que ganhei por pontos. E aí, pô, chegou no corner assim, o Felipe falou pra mim, pô, o que aconteceu? Pô, do cara é embaçado, né? Então, eu aprendi muito, né? Você não subestimar, né?
entendeu? Fui vir por vídeo ali, então eu aprendi muito. Às vezes eu vejo alguém assim, entendeu? Um estilo, não que o cara é ruim, mas é um estilo diferente. Então eu aprendi com essa luta. Levar todo mundo a sério, né? Levar todo mundo a sério, não subestimar ninguém. Well, the first fight with Adesanya in 2000, foi 2015, 2016? Não, 2015. In 2015 in China. So the promoter called him in Brazil and said, look, I want to fight this guy right here. And when he saw the video, he was skinny back then, like Israel was even skinnier, right? There were two growing up guys. And he saw the style, saw the guy didn't seem to have a strong punch. So he said, man, I'm going to break this guy. Good. I'll take the fight. And then when he was fighting him, it was a hard fight, right? Even on the corner, our friend Felipe that was cornering him on the day, we're like, bro, what happened? I go, man, it's tough. So that day taught him a lesson like to never really underestimate nobody, take anybody serious. He won that fight, but it was hard, you know what I mean? Harder than he thought it was going to be. Yeah. Never judge a book by its cover. I guess. 100%. Yeah. Nunca julgue o livro pela capa, né? Foi 2016, né? 2016. Now, you're going into a new division here. Light heavy? Yeah, yes. What are the future plans for that division? Are you planning to stay in that division or trying to dominate it? What's the plans there? Bom, e agora indo para sua divisão nova, né? Meio pesado. Você planeja ficar nessa categoria, dominar essa categoria? Quais são os seus planos dessa divisão? Bom, eu sempre foco na próxima luta, minha próxima luta, agora no peso meio pesado. Em termos de peso, cara, eu já sofri muito, né? Foram, acho que, se contar aí, 50 cortes de peso. Então, assim, 5 anos. sofri nesse último ano aí também. Eu ganhei uma estrutura, né, de massa muscular, né? Foi assim, rápido. E eu tive a mesma mais, né? Porque era 8,5, né? Foi 8,4. Então, assim, em um ano eu tive 4, 5 cortes de peso, que foi muito, assim, desgastante. Então, eu quero descansar um pouco, né? E todo mundo sabe que é um pouco sacrificante, é um pouco difícil, mas eu sempre dei o peso, sempre eu bati, né? Se precisa fazer isso novamente, eu posso fazer, mas agora meu pensamento está em outro. So right now, he's focused on his next fight, you know. Making 84 kilos was hard for him because, you know, let's say Glory was a kilo over, was 85. He made it, let's say, 50 times the weight, right? But in the UFC, in one span of a year, he basically had made weight a kilo under for 5 times. So it takes a toll on your body, but he never missed weight. He always was able to make the weight, no matter how hard it was. But right now he's taking a break from that. He's focused on this next fight. If eventually he gotta make that weight again, he can make. But right now we focus on this. Yeah. So touching on his next fight, you're fighting Jan. How's the nerves? Are you excited? Como é que tá aí, falando da sua próxima luta aí, você tá empolgado aí? Como é que tá nervoso pra essa próxima luta com o Ian? Tem esse nervosismo, né? Acho que com todos, não importa com quem seja, é uma luta, né? É sempre um risco, né? E quando você faz algo arriscado, você sente um pouco essa adrenalina. Mas é aquilo que eu falo, tá bem nos treinos, né? E no dia da luta vai ser uma prova e espero me sair bem. Well, as a new fight, new challenge, there's always, you know, when you take a risk, there's always nerves around, right? But it comes down again to how much work you put in the training room to build that confidence. But he's training hard for this fight. He's expected to have a great result. Yeah. Is there anything that you think you'd be able to exploit with Jan in the cage? Any weak spots that you know that you'd be able to take advantage of? Você acha alguma desvantagem que ele tem lutando com ele no cage que você gostaria de explorar ou não? Não, achei um cara completo. Já tinha visto algumas coisas deles antes, né? Quando ele foi lutar com o Glover. Então eu tinha que estudar um pouco ali, ver um pouco das lutas dele. Vi um cara completo, um cara forte, um cara agressivo. Um cara bom no chão. Então, assim, vai ser uma grande luta. E eu acho que eu vou poder mostrar um pouco mais, né? Do que eu venho aprendendo no chão, que muitas pessoas até subestimam o meu jogo de chão, e eu acho que eu vou conseguir mostrar algo nessa luta. No, he's a complete guy, well-rounded guy, you know what I mean? Obviously, he studied his pros and cons, his flaws,
because he fought Glover before, so they were able to they nailing down the mistakes and the bad parts that he have. But tough opponent, good on the ground, good on his feet, so he's expecting to have a great fight with this guy. Now, Alex, before we wrap things up, what is the biggest achievement that you've had in your, let's say, your UFC career? What's the biggest achievement? Antes de acabar, qual a maior conquista que você teve na sua carreira UFC? O cinturão, né? O cinturão foi a maior conquista, né, dentro do UFC. Claro que toda luta, para mim, é uma coisa muito importante, né? Mas essa do cinturão, a história que eu já tinha construído, né, para chegar ali, né? E quando eu ganhei aquele cinturão, foi uma grande emoção. Não parece, né? As pessoas veem eu ali e tal, não dá risada, não é tranquilão, mas, pô, se eu pudesse passar para vocês a alegria que eu tava, vocês, pô, ia ver qual que era essa sensação. É o que eu falo, que comemora muito, que não esperava ganhar. The belt? Yeah. Simple as that. Yeah, you know what I mean? Obviously the belt, but you know what I mean? That was just like more crowning the story that he had and everything, how hard he worked, how bad he wanted to get there and achieve there. You know what I mean? Maybe doesn't show his emotions too much, but if he could translate how happy he was on the inside, you know, was a big achievement for him. Even though, like I say, because people say that celebrate, say who celebrates so much is who don't expect to win. Yeah. Now, Alex, the way we end this podcast is I ask you 10 rapid fire questions. So you could answer these questions as fast or as slow like as you can. Pong. Yeah, just rapid fire. Ele vai fazer 10 questões, você rápido e você responde rápido, tipo ping-pongzinho. Mas o quê? Uma palavra? One example. Uma palavra? Give me an example. So the first question is, what's your favorite? So to be short on the Yeah. Pra ser curto, entendeu? Só pá, give me one. So the first question is, what's your favorite pre-fight meal? Qual a sua refeição favorita antes da luta? Qual que é? Sua refeição favorita da luta, sua comida? Carne. Meat. Your favorite superhero? Seu super-herói favorito? Super-herói favorito? Chapolin Colorado. Não tem, o Chapolin Colorado. This Chapolin is the Hispanic Chespirito. Okay. He's this guy with he wears a little hair, he's all dressing like a Mexican show. Yeah. Não contava com a minha astúcia. Right. What's one record you'd love to break? Qual recorde você gostaria de quebrar? Um recorde. Você gostaria de quebrar? Meu próprio recorde. My own record? Yeah. Apple or Android? Apple ou Android? Apple. Yeah. That don't have to translate, right? If you could fight any fighter from history, who would it be? Se você poderia lutar com algum lutador de toda a história, qualquer lutador, qualquer esporte, com quem seria? Qualquer esporte? De qualquer época também. De qualquer época? Pode ser das antigas, os caras veteranos. Fala assim, pô, meu sonho era lutar com um cara desse uma vez. Dá com respeito, lógico, normal, só. Não tem, cara. Nem do boxe, nem nada. Fala assim, caramba, aí eu lutar com esse cara um dia, velho. Nunca pensou, fala assim, pô, esse maluco aí, caramba. Não sei, talvez Nunca. Vou falar aqui, a galera Nunca pensou. Eu nunca pensei, mas. Tipo, o Bob Sapp. He never thought, but maybe, you know what I mean? Because he never crossed his mind. Porque seria, tipo, um desafio, entendeu? E no auge. E no auge. Okay. Porque assim, são pessoas que fica abismado, entendeu? Pô, caramba. Que é chocante. Falar hoje, né? Vamos pensar hoje, mas falar na época, por exemplo, entendeu? Na época, entendeu? Quando eu comecei mesmo... Era o cara que todo mundo falava. Quando eu comecei no amador, eu ia ali, às vezes, tipo, via um cara assim, eu lutei bastante com um cara, tipo, um pouco mais gordinho e tal, e aí chegava um cara, aqueles caras mais... Eu falava assim, pô, eu quero pegar aquele cara ali, bicho. Então era desafio, entendeu? Eu sempre gostei disso, entendeu? Never thought cross his mind, but in terms of challenge, maybe Bob Sapp on his prime or he fought Nogueira in Nestor Russo. Because when he was training growing up, you know, there's always fight the little chubby guy, the skinny guy, but always come on, I would love to fight the big dude. You know what I mean? So maybe one day, maybe we can say Bob Sapp. Yeah, good choice. What's the first thing you do after a fight? Primeira coisa que você faz depois da luta? Primeira coisa que eu faço, depois da luta... Tirar a luva? Não, se for... não tem como. Vou comer. Eats more meat? Não, depois. I joke and say, take the gloves off. Não, brincar, né? Eu brinquei para tirar a luva, né? Primeira coisa, take the gloves off, right? Yeah, but now, the first thing that he think, okay, let's eat. I'm hungry, let's eat. What's the hardest punch you've ever taken? Qual o soco mais forte que já tomou? O soco mais forte que eu tomei? Eu acredito que seja o Adesanya, que foi o que me apagou.
Yeah, the one from Israel Designer, the one that put him out. Uh, Definitely. if you weren't a fighter, what profession would you choose? Você não for lutador, que você ia ser? Qual profissão que você queria ser? Que eu queria ser? É. Não for lutador. Não tenho nenhuma. Não tinha plano. No plans. Just fighter, huh? Yeah. What advice would you give your 18-year-old self? Se você pudesse dar um conselho pra você com 18 anos, que conselho seria? Se eu pudesse? Voltar no tempo e falar, te dar um conselho. Você ver você com 18 anos e falar, dar um conselho pra ele aí. O que você daria? Faço tudo de novo. Do it all again. Do it all again. Love it. Last question. If you could have one superpower, what would it be? Se você tivesse um superpoder, qual seria? Um superpoder? Ler a mente das pessoas. Read people's minds. That's a good one. I like that. Alex Perez, thank you so much for coming on the Thank Adam you. Juice podcast. And honestly, we wish you the best, the most best, success for the foreseeable future. So honestly, good luck with Jan's fight. Muito obrigado por tudo, And muita boa sorte. you por got sucesso this. We na believe in carreira. you. Yeah. Acreditamos em você sobre a luta. And please, round of applause for Alex, please. Thank you very much, guys. Woo! Boa. Thank you. Chama.